Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, a respeito da bênção para casais homoafetivos, a igreja se pronunciou por esses dias. E eu vi tantas conversas, tantos comentários, e resolvi postar essa fala aqui do padre Gabriel Vilaverde, que para mim fecha a tampa do caixão. Em que sentido? No sentido de que não é mais suficiente nenhuma outra argumentação sobre o tema. O padre Gabriel Vilaverde diz assim, abre aspas, a igreja, por mais uma vez, decretou o óbvio. Uniões homossexuais não podem ser abençoadas, porque o simples ato da bênção já constitui o sacramento do matrimônio. Lógico, quem realiza, quem celebra o matrimônio são os cônjuges, é o casal de noivos. Então, quando o sacerdote dá a bênção sobre o casal, ele apenas está confirmando, sendo testemunha daquilo que foi celebrado pelo casal, porque o único sacramento que é celebrado pelos leigos, no sentido da maneira ordinária que é celebrada o sacramento, é o casal de noivos, é o sacramento do matrimônio. O batismo, quem celebra? Um diácono, um padre ou um bispo. Isso é o ordinário do sacramento. Em casos extraordinários, em caso de risco de morte para alguém, qualquer pessoa, mesmo leiga, e até alguém que não é batizado, ou até alguém que não crê, pode realizar aquele batismo, se a pessoa que está correndo risco de vida, ou risco de morte, está para morrer, disser, por favor, me batize na minha fé. Alguém que está para morrer sem ser batizado deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ser derramado um pouco de água sobre a minha cabeça. Até uma pessoa não cristã pode batizar alguém e ser válido. Isso é no extraordinário. Mas no ordinário do sacramento, somente o sacerdote, ou melhor, somente um diácono, um presbítero ou um episcopo, um bispo, pode celebrar o sacramento. Na confissão, a mesma coisa. Na crisma, a mesma coisa. Só o bispo ou alguém que for ordenado pelo bispo para fazê-lo. Sacramento da ordem, só o bispo. E, sucessivamente, os sacramentos não são realizados por nenhum leigo, com exceção do sacramento do matrimônio. Então, se o sacerdote dar uma bênção, já constitui o sacramento do matrimônio essa bênção, porque ele está apenas dizendo, eu concordo, entre aspas, eu confirmo, eu sou testemunha de que vocês se uniram em matrimônio, e isso seria impossível para um casal homoafetivo, se tratando do que é matrimônio. Então, ele diz, existe alguma novidade nessa negação da bênção sobre esses casais ou sobre esses pares? Ele diz, não. Os fiéis católicos ficaram chocados? Não, também não. O mundo deixou de girar? Não. Muito menos. Os poucos que não gostaram da notícia são aqueles que pretendem mudar o ensinamento de Jesus Cristo, como se o homem pudesse dar conselhos a Deus e dizer a ele como a igreja deve agir. Então, aqueles que querem mudar
aquilo que está na lei natural da criatura, né, que foi dada, que foi realizada por Deus na criatura, são aqueles que querem mudar a igreja. Existe uma lei natural que é impossível ser mudada. Está na criatura essa lei natural. Está no ser das coisas e jamais pode ser alterada. Pode ser até corrompida. Esses poucos, né, que não aceitaram, esses poucos que não concordaram com a notícia, né, com a renotícia, porque se fosse um tweet seria retweetada, né? Se fosse uma postagem seria repostada, né? Por quê? Porque isso sempre foi a visão da igreja, desde sempre. O Papa Bento XVI disse isso, o Papa João Paulo II disse isso, o Papa Paulo VI falou isso, o Papa Francisco agora tem falado isso constantemente. E isto nunca mudará, né? Então não há como dar conselhos para Cristo conduzir a sua igreja, pois na sua soberania ele já implantou na própria criatura o desejo do Criador naquilo que nós conhecemos como lei natural. Então, desde os primórdios, a igreja deve, ou melhor, desde os primórdios que a igreja acolhe os homossexuais. Não existe na doutrina uma vírgula sequer dizendo que o homossexual está excluído do reino de Deus. Basta ir no catecismo da Igreja Católica. Está lá no catecismo da Igreja Católica. Está lá. Eles não são impedidos de buscar a Deus. E o Papa Francisco disse isso em 2013, quando voltava da jornada da juventude no Rio de Janeiro para o Vaticano. O Papa Francisco disse isso quando foi perguntado por alguém se a pessoa é homossexual, se a pessoa é homoafetiva e procura Deus, o que o Senhor tem a dizer? Ele disse: se a pessoa é homoafetiva, procura Deus com sinceridade no coração, quem sou eu para impedir? E ele sabe que nem ele, nem ninguém, nem o Papa, nem ninguém no mundo pode impedir uma pessoa que tem desejos homoafetivos de procurar a igreja e de procurar Cristo. Aí, na entrevista, ele diz: contanto que essa pessoa busque viver segundo aquilo que o catecismo da igreja diz. E o que é que o catecismo da igreja diz? E eu vou deixar na descrição do vídeo, está aí na descrição do vídeo, o que é dito pelo catecismo da igreja a respeito da homoafetividade. Ele diz: negar, né, a pessoa deve lutar contra essa tendência e buscar viver longe da prática, e com a ajuda de uma amizade sincera, essa pessoa pode se aproximar de Deus e ter uma vida cristã santa, né? Isso aqui eu estou trocando em miúdos. E ele diz: porém, a igreja não é uma prefeitura, onde cada prefeito que chega pinta as paredes das escolas de acordo com as cores do seu partido. O que é que o padre Gabriel está querendo dizer aqui, pelo menos pelo que eu entendi? Que a Igreja Católica tem leis que são baseadas nas leis naturais que foram inscritas no coração da criatura, ou seja, no coração do homem. E essas leis naturais que a igreja segue, esses dogmas que a igreja segue, são dogmas que foram revelados por nosso Senhor Jesus Cristo ao longo da história. E não é o padre A, o padre B, o bispo A,
o bispo B, ou o Papa A ou o Papa B, que vai mudar a doutrina da igreja. Se qualquer um deles tentar fazer, serão considerados hereges, serão considerados anátema, ou seja, serão excomungados, como tantos e tantos já foram ao longo da história. Então, Padre Gabriel ainda continua dizendo: a igreja é governada por Deus e não pelo clero. E se Deus disse que casamento é entre homem e mulher, assim será eternamente. Então, meus amados irmãos, esse texto do Padre Gabriel aqui, em poucas palavras, ele deixa claro, é aquilo que eu disse no início, ele fecha a tampa do caixão e enterra o assunto. Não tem mais para onde ir. Então, está aí na descrição do vídeo aquilo que é a posição da igreja e está no catecismo da igreja bem posto. E infelizmente, o cego é aquele que não quer enxergar. Pior cego é aquele que não quer enxergar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça para que dentro da igreja exista homens com coragem para assumir aquilo que foi ordenado por Cristo e colocar isso às claras para quem quer ouvir. E quem não quiser ouvir, que passe a fazer nas suas casas ou no mundo ou aonde quiserem aquilo que o profeta Isaías disse: trocar a verdade por mentira, trocar a luz pelas trevas, mas isso no seu particular, no seu privado, porque dentro da igreja só existe um Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, e não há outro. Pelos séculos dos séculos. Amém.